Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, eu vou ler do versículo 4 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aleluias, glória a Deus. Queridos, volte um pouquinho às páginas das Sagradas Escrituras e mantenha a sua Bíblia aberta comigo em Lucas capítulo 15. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Lucas capítulo 15. Aleluias, glória a Deus, queridos. Você está feliz com o Senhor Jesus? Amém? Este é um dia de libertação. Então você esteja orando, mantendo a sua mente atenta. Os intercessores estejam orando pelo povo do Senhor nesta noite. Quando nós tratamos de orfandade, o tema orfandade, ele está intimamente ligado à batalha espiritual. Ele está intimamente ligado ao ministério de libertação. Então eu creio que Deus irá libertar vidas hoje, Deus irá quebrar cativeiros e fortalezas mentais e trazer o esclarecimento ao nosso coração nesta noite. Queridos, Gálatas capítulo 4 está contando para nós, está nos revelando a beleza do amor do Pai e a grandiosidade, a preciosidade, aquilo que é mais valioso, que é a adoção. A adoção de filhos, nós, pelo intermédio desta, tivemos entrada na mesa de Deus, tivemos entrada à família do nosso Pai. Éramos alheios a tudo isso, éramos considerados fora de toda esta família, mas aprove a Deus nos incluir, nos dar um novo nome, nos dar uma nova história, nos dar uma nova família, uma herança, nos dar autoridade de filho, nos vir com estas roupas novas, colocar sobre as nossas cabeças esse azeite que é a unção do Espírito Santo de Deus, que não somente cura todas as feridas, mas também que nos dá autoridade, que nos dá unção, que confirma sobre nós esta filiação. E existem algumas esferas que envolvem este assunto quando nós tratamos de orfandade. E este culto é um culto que eu quero conversar com você de maneira tranquila, pontuando alguns símbolos aqui das parábolas de Lucas 15, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma ou da moeda perdida e também do filho pródigo. Quando nós pensamos nessas esferas com a qual nós relacionamos o assunto filiação divina, nós pensamos que filiação está muito conectado com o ser de Deus, com a nossa família de sangue, mas também com a família da fé, que é a comunidade, a igreja de Cristo Jesus. E é por isso que é um tema tão precioso para os dias atuais, pois alinha a nossa visão para nós nos relacionarmos corretamente com Deus, e uma vez que existe cura e que existe um alinhamento de visão, nós conseguimos nos relacionar corretamente com os nossos familiares de sangue e também nos relacionarmos com a igreja de Cristo Jesus, com a família da fé, a família espiritual. Quando você pensa em filiação, o contrário, qual é o oposto de filiação? É a orfandade. A orfandade. E quando você pensa em orfandade, nós entendemos, já tenho falado aqui com vocês, que a orfandade, ela nasceu no coração de Lúcifer. Quando você pensa em orfandade, a orfandade nasceu no coração de Lúcifer. E com toda essa atmosfera de orfandade, lá no começo de todas as coisas, ele conseguiu contaminar, convencer uma terça parte dos anjos que estavam ali ao seu redor a se rebelarem, a romperem com a mesa de Deus. Então entenda que ele é o primeiro órfão, é o primeiro que não aceita o abraço do Pai, é o primeiro que rejeita o plano perfeito do Pai, o primeiro que se rebela contra o Pai, é o primeiro rebelde de tudo. E sendo ele, Lúcifer, o primeiro órfão,
o trabalho dele em tempo integral, juntamente com os seus demônios nessa terra, é fomentar as pessoas, convencer mais pessoas para que essas pessoas também entrem nesse estado de orfandade e que venham a abrir mão da presença de Deus, do amor de Deus Pai, e venham a romper com essa mesa, a mesa do nosso Deus, do nosso Pai. Então hoje o promotor de toda a orfandade na terra é Satanás. Ele é este primeiro órfão. Ele não quis a paternidade do seu Criador. Então ele está hoje à procura de que ele possa reunir o maior número de órfãos e convencê-los a romper com a mesa do Pai, com a mesa do bom pastor, com a mesa e com a herança da família, e a seguir um caminho de solidão, um caminho de rebeldia. Irmãos, a orfandade também, ela é o fruto do pecado original. Quando você lê Romanos capítulo 3, versículo 23, você entende que com o pecado o homem, ele rompe com a presença de Deus. Existe algo que faz separação entre o homem e o seu pai, e isso é as nossas más escolhas, os nossos pecados. Quando nós escolhemos definir bem e mal por conta própria, quando nós escolhemos ser o nosso próprio Deus, quando nós escolhemos fazer as coisas da nossa maneira, nós então entramos num caminho de ruptura, de desconexão, nós entramos num caminho de distanciamento. É quando o homem lá no Éden, ele desfrutava de uma comunhão tão poderosa com o seu pai. Ali, na viração do dia, Deus visitava o jardim, e havia uma plena intimidade com Deus e a primeira família. Só que entenda uma coisa, quando há esta ruptura, esta rebeldia, Adão e Eva agora, eles embrenham, eles enveredam por um caminho de orfandade, o que acontece? Eles passam a se esconder, eles começam a se esconder de Deus, eles escondem de si mesmos, eles escondem um do outro. E agora, irmãos, desde que o homem caiu lá no jardim do Éden, o ser humano está numa correria aqui e acolá, se escondendo. O homem esconde de si mesmo, esconde do seu próprio propósito, esconde da sua verdadeira identidade em Deus, esconde do seu chamado existencial, ele passa também a se esconder dos seus semelhantes. Então, os relacionamentos interpessoais, eles passam agora a ficar contaminados. E queridos, fazendo uma pontuação aqui, nunca mais os relacionamentos interpessoais foram os mesmos, desde que romperam lá no Éden. Então, relacionamento entre marido e esposa e marido, pais e filhos, amigos, pessoas do trabalho, pessoas da comunidade de fé da igreja, isso tudo está afetado pelo pecado. Está contaminado, está distorcido, essa é a melhor palavra, porque agora, quando nós nos tornamos órfãos, nós também passamos a nos esconder uns dos outros, passamos a correr uns dos outros. Não foi o que aconteceu com Adão? Então, logo o problema se apresentou ali, naquele cenário familiar, ele se eximiu das suas culpas ou da sua responsabilidade, ele fugiu da sua obrigação e da sua responsabilidade, e ele terceiriza agora o problema. Ah, Deus, não é culpa minha, é a mulher que o Senhor me deu, é a mulher que tu me destes. E assim também o ser humano começa a empurrar um para o outro a sua responsabilidade, se escondendo do seu propósito familiar. E é claro, queridos, que precisa existir em nós intencionalidade, para que nós venhamos a viver, cultivar um relacionamento. Se você adota uma postura de vida apenas seguindo o fluxo dos acontecimentos de maneira passiva, cantando, aquela velha canção que a vida ela venha a te levar, deixe a vida me levar. E as pessoas vão empurrando com a barriga a vida, e elas vão simplesmente reagindo ao fluxo dos acontecimentos. Irmãos, se nós vivermos uma vida apenas dessa forma, isso vai acabar em ruína. Do que eu estou falando? Eu estou falando que se nós simplesmente seguirmos o fluxo da vida, deixando que ela nos empurre, que nos impulsione, e se não houver em nós intencionalidade para reparar brechas no casamento, reparar brechas nos relacionamentos entre família, para reparar brechas entre a igreja, se nós não nos movermos com intensidade, mesmo sem vontade, porque quando nós falamos de intencionalidade, estamos falando de alguém que está dando o primeiro passo, ainda que não tenha vontade nenhuma, ainda que não veja senso de merecimento nenhum, e você se move
por causa de uma intenção, por causa de algo que é mais elevado do que as coisas que nós estamos sentindo. Então, se não houver em nós intenção para perdoar, para cultivar, para manter, né, ali em casa, na família, este ambiente, essa atmosfera de perdão, essa atmosfera de cultivo, do relacionamento, essa atmosfera de intimidade, nós viveremos a ruína, ou pior, a nossa pior versão nessa terra nós vamos experimentar quando nós simplesmente seguirmos o fluxo. É preciso você ir na contramão, é preciso você ter intenção. Irmãos, e como isso é real também no nosso relacionamento entre pessoas, no relacionamento entre a igreja e também no nosso relacionamento com Deus. Você precisa ter intenção de procurar, achar a Deus, procurar a Deus, assim, esquadrinhar como um mineiro que vai até as profundidades procurando o tesouro da presença de Deus, garimpando os tesouros de Deus, os segredos espirituais de Deus, porque se nós simplesmente formos assim deixando, a nossa vida vai virar um jardim cheio de ervas daninhas, todo empoeirado, um deserto improdutivo, porque não há em nós intenção de cultivar com o Pai este relacionamento de intimidade. Você entende isso, Filadélfia? Amém? Glória a Deus. É preciso intenção em acessar o Pai. É preciso intenção em acessar o Pai. Então entenda isso. A orfandade, este senso de não pertencimento, que logo na frente nós vamos mergulhar bastante nisso, nesse conceito, você precisa entender isso nesta noite. A orfandade, ela nasceu no coração de Lúcifer. Ele é o primeiro órfão. Fala para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: quero te contar uma coisa. A orfandade nasceu no coração de Lúcifer. Diga para ele também assim: a orfandade, ela é fruto de pecado. Entendeu esses dois pontos? Amém? Quando nós pensamos nessa ruptura, neste problema que a orfandade ela causou em nós, nós precisamos entender que há um bloqueio para que nós venhamos a desfrutar de fato de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Olha, pontuando algo que eu estou meditando aqui agora em relação à questão do nosso alinhamento aqui na terra com pessoas reais, a família, ela é para nós um símbolo. A família, ela é para nós, quando você pensa, Efésios fala sobre isso a respeito da beleza do Cristo e da noiva, espelhado, ainda que num espelho imperfeito, porque nós somos imperfeitos ainda nessa terra, enquanto estamos trilhando, aguardando a redenção final. Estamos ainda com a permanência do pecado em nós. Mas, queridos, figura de homem e mulher, marido e esposa, mostram para nós a beleza do Cristo que se doa pela noiva e da noiva que se doa pelo Cristo. Pais e filhos, relacionamentos entre irmãos, fala da beleza da família da fé e do nosso relacionamento com o nosso irmão mais velho, Jesus, vamos dizer assim. Então, é muito importante que nós venhamos a alinhar, perdoar, caminhar juntos. Porque quando nós temos um desalinho, um desajuste familiar, a tendência é enxergarmos a Deus de maneira errada, e daí a importância de nós alinharmos aqui na terra os nossos relacionamentos, recebendo cura das nossas feridas, para que nós venhamos também a enxergar Deus da maneira correta. Do que é que você está falando, pastor Isaías? Eu estou falando o seguinte: quantas pessoas têm bloqueio com o Espírito Santo de Deus, eles não se permitem, eles fecham o coração, eles criticam o Espírito Santo de Deus e a sua pessoa e a sua obra, porque eles têm um desafeto, um desalinho, um desarranjo com a mãe. A mãe é a personificação, é a representação, vamos usar a palavra correta, ela é a tipificação nessa terra do ser, do Espírito Santo, que é doce, que é virtuoso. Então, quando você é desalinhado com a sua mãe, você não perdoa a sua mãe, carrega mágoas com ela, tem um péssimo relacionamento com ela, a tendência de você começar a enxergar o Espírito Santo dessa forma é muito grande. E é por isso que você precisa intencionalmente se resolver com a sua mãe, porque você vai virar um religioso, legalista, frio, crítico, azedo, rançoso nessa terra por conta desse desafeto. A maneira como nós olhamos aqui, nós às vezes temos a tendência de olhar também para lá, porque estamos num locus hermenêutico, num ponto de cosmovisão. É como se colocasse você em cima de um mirante, e dali você enxerga com uma determinada visão. O seu campo de visão está afetado.
Você enxerga através de uma lente que está suja, precisa limpar essa lente com o sangue do Cordeiro. E da mesma forma, entendemos isso quando nós somos órfãos de pai vivo, órfãos de pai que nos abandonaram, pais abusadores, pais que nos traumatizaram. A tendência deste homem, a tendência dessa mulher é ter problemas com Deus Pai, é ter problema. As pessoas elas sempre vão enxergar Deus como um carrasco, Deus como um executor, Deus como aquele que tem um chicote nas mãos, e nunca Deus como o doador da vida. Deus como aquele que é o nosso Abba, o nosso paizinho querido. Então as pessoas estão sempre feridas, elas estão sempre aquém do propósito de Deus, porque ainda não foram capazes de liberar nessa terra perdão para os seus pais terrenos. Irmãos, em nome de Jesus, que você seja curado nessa noite de todo desalinho espiritual, na tua família, em nome do Senhor Jesus. A tua família, ela é do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu tenho ousadia, e se você não tem, eu tenho por mim e por você nesta noite, para profetizar nesse altar, queridos, que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado, Ele reorienta os nossos olhos, Ele cura a nossa visão, Ele nos dá a capacidade de nós perdoarmos pessoas que nos ofenderam profundamente nos abusos dessa vida, para que nós venhamos a enxergar plenamente quem Deus é, aquilo que Ele tem para a nossa vida, o propósito que Deus tem para a nossa vida. Ah, queridos, a tua casa não vai ser celeiro de coisas ruins para essa terra. A sua casa não vai ser celeiro de filhos doentios para essa terra. Você vai gerar lá da tua mesa profetas, adoradores, pessoas que vão dar respostas a essa geração em o nome do Senhor Jesus. Filhos para a glória do Senhor, o nosso Deus. Para isso nós fomos chamados, queridos, para enxergar Deus da maneira correta, nos orientarmos nesta nossa rota, nesse propósito da nossa vida, caminhando conforme aquilo que Deus tem para a nossa vida. E é por isso que, quando nós não nos resolvemos aqui, a tendência é olhar para lá de maneira distorcida. E é por isso que pessoas param, não avançam, elas ficam presas nos estágios iniciais da fé. Às vezes a pessoa fica ali, patinando, como um carro que está encravado, porque ela não avança, ela não consegue, porque tudo depende de uma atitude intencional, para ela perdoar, para ela se resolver. E ela fica ali em volta daquela montanha. Irmãos, eu falei isso essa semana, não me lembro mais com quem foi, numa conversa de mesa. Quando nós estamos indo por um caminho, e que nós batemos com a cabeça, e nós erramos, e Deus, Ele tem uma tendência de prover, isso é maravilhoso, na nossa frente, rotatórias para que nós venhamos a voltar, tomar o caminho de volta, passar de novo na montanha, nos resolvermos com o Senhor e trilharmos uma jornada vitoriosa rumo a Canaã. Aprendi isso na escola de liderança lá, muito tempo atrás, falas da presbítera Franciane. E olha, muitas pessoas estão indo, batendo na rotatória, voltando e não se resolvendo novamente na montanha, e não se resolvendo com os gigantes, e voltando na rotatória, e voltando na montanha. E está nesse ciclo de deserto por anos a fio, simplesmente, queridos, porque precisamos liberar algo, entregar algo, e para isso precisa de intencionalidade. Não é nós sentirmos um arrepio, algo místico no nosso coração e ir lá depois disso e fazermos. É de fato nós termos primeiro essa intenção. Primeiro eu faço, depois eu recebo. Primeiro eu vou. Olha, mesmo que eu não queira, mas eu vou me alinhar com meu pai, com a minha mãe, com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos. Eu vou atrás, eu vou liberar. Aleluias. Uma coisa que eu quero conversar com vocês é que a orfandade, ela promove sequelas na alma. Efésios 2, do 1 ao 3. E o próprio texto aqui está falando para nós. A orfandade, ela corrói a nossa estrutura. Ela promove um sentimento de rejeição quando ela começa a corroer a estrutura. E essa rejeição não tratada, ela traz bloqueios. E cada bloqueio, ele tende a crescer e aumentar em proporção na nossa vida, frente aos grandes desafios que nós temos. Vamos pontuar isso. Primeiro, a orfandade afeta a nossa estrutura, corrói a nossa estrutura. E ela começa a corroer. E a primeira coisa que a orfandade ela vai fazer é dizer para você que você é um rejeitado, que você não é ninguém, que você não é filho, que você não é merecedor da graça de Deus, que você é uma pessoa extremamente pecaminosa e melhor seria que ficasse nessa posição, porque você não consegue. Olha, você caiu de novo esse mês, essa semana no mesmo erro. E assim, esses pensamentos são pensamentos de orfandade, gerados, fomentados, patrocinados pelo primeiro órfão, que é Satanás, porque ele tem intenção que você seja igual a ele.
alheio à mesa de Deus. E é por isso que ele fica colocando nas nossas mentes esse tipo de pensamento. Você é um rejeitado. Você é um rejeitado. E quando nós passamos a viver nesse ponto de rejeição, né, rodando esse ciclo de rejeição, esta rejeição, se ela não for tratada, ela trará em nós bloqueios. E queridos, o que é um bloqueio? É quando você então corta esta conexão com Deus totalmente. E esse bloqueio, essa ferida começa a ficar tão intensa na tua vida, e isso vai se intensificando por conta dos ataques do inimigo, dos levantes do inimigo na tua vida, por conta de coisas, muitas das vezes, que você mesmo procurou com as suas próprias mãos, enveredou por caminhos tortuosos, mas também por relacionamentos, pessoas que nos ferem. Irmãos, isso às vezes toma uma proporção tão grande, a coisa é desse tamaninho, e diante de um espírito de um órfão, diante de uma alma que se sente rejeitada, e que está bloqueada em conexão com seu pai, a coisa cresce, a coisa toma uma proporção. A esposa fala de uma maneira, isso dói no ouvido do marido, o marido já se levanta com agressividade para cima, o filho escuta de uma maneira diferente. Nos relacionamentos de trabalho, a pessoa pede uma coisa, você entende de outra forma, recebe uma mensagem pelo telefone e já distorce aquilo. Em relacionamentos de família espiritual, muitas das vezes, o irmão se posiciona de uma forma, a pessoa interpreta mal, e assim, queridos, nós começamos a brigar, e começamos a disputar, e nós vamos então sempre nos sentir nessa posição de órfãos, nessa posição terrível, jogado no chão, rejeitado, não pertencente a uma família, por conta dos bloqueios que não foram tratados na nossa alma. Quando estamos bloqueados pela rejeição, nós não conseguimos receber e desfrutar da paternidade do Pai. E é aí que é o problema. Sabe por quê? Porque a nossa sede de pertencimento, ela continua. Se você tivesse bloqueado e a fome passasse, você tolerava, mas não tolera. Por quê? Porque a necessidade de conexão continua. Anseios não supridos, anseio por pertencimento, anseio por amar e ser amado. Esse vazio relacional, ele vai aumentando e vai trazendo em você uma tentativa de compensação. E a gente começa a pedir pertencimento. Essa história de que você vive sozinho, isso aí é a história do inimigo, é a história do diabo. Essa história que você não deve obrigação para ninguém, que você não deve respostas a ninguém, queridos. Isso é algo do inimigo. Então, são mentiras. Por quê? Porque você continua sentindo fome de Deus. Eu te quero, Deus. Eu quero coisas eternas, eu quero coisas duradouras. Mas ao mesmo tempo o teu coração pede pessoas, carne e osso. Você não consegue viver sozinho, queridos. Você nasceu precisando de pessoas. Vai precisar de algumas pessoas para poder descer você à sepultura no final de todas as coisas, queridos. Olha, nós somos totalmente relacionais. Ser humano foi feito para viver em família. Ser humano foi feito para viver juntos, para viver assim, ó. Igual aquelas lâminas lá do Antigo Testamento, ferro com ferro afiando. Está saindo faísca? Tá, mas está ficando mais polido, mais afiado. E quando um gigante, ele ousar se levantar contra o povo de Deus, haverá sim um povo alinhado para derrotar o nosso inimigo, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Aleluias, queridos. Glória a Deus. E é assim, nós continuamos precisando de pessoas. O coração está pedindo. E aí, nós vamos tentar compensar de outra forma. Se nós não temos comunhão com o próximo, e comunhão com Deus, o vazio vai te levar os seus joelhos a curvar diante de algum Deus dessa terra. E aí o que as pessoas fazem? Enche a cara de bebida, na tentativa de compensar o vazio interior, mas o efeito da bebida passa e precisa de uma dose de algo mais, mais intenso, para tentar suprir o vazio. As pessoas, elas se defraudam em relacionamentos, queridos, fazendo as maiores baixezas desse mundo, atrás de pertencimento. Tem mulheres buscando no colo dos amantes o abraço que ela não teve do pai dela. Tem mulheres tentando se resolver no colo dos amantes, buscando alinhar algo que não se resolveu com o pai e com a mãe, uma carência que não perdoou lá atrás. E isso agora provocou uma ferida tão sangrante que a pessoa não sabe mais qual remédio que coloca. Existem homens envolvidos numa sexualidade deturpada por conta de falta de perdão e problema de orfandade mal resolvido, porque estão buscando no colo das amantes desse mundo, dos prazeres desse mundo, de uma sexualidade distorcida, a cura daquilo que está aqui dentro, essa fome de pertencimento, de amar e ser amado, de dar e receber carinho, virtude, valores, de compartilhar, de partilhar o pão uns com os outros. E o ser humano começa
a rasgar a sua alma, a tatuar a sua alma, tatuando a sua alma, lenhando a sua alma, lanhando a sua alma, enquanto busca pertencimento aqui e acolá. Preste atenção, existem pessoas, queridos, que fazem coisas terríveis simplesmente para pertencer a um grupo. O que é que o grupo pede? É para usar tal droga e tal droga, então ele vai lá e usa. Tudo que ele quer é uma família. Existem movimentos aí, que a galera dá pedrada em cima. Não vou falar nome, não quero polêmica, nem quero que a live caia. Porque esse culto é um culto que vai servir de cura para muitas outras pessoas. Você sabe do que eu estou falando. Mas são movimentos que acolhem e dão respostas para os nossos jovens. Quem eles são? Quem eles são? Eles falam lá. Errado, mas falam. Eles abraçam, sim. Eles dão ao jovem senso de pertencimento, coisa que a igreja às vezes não dá, porque chuta os jovens. E o que acontece depois? Quando eles entram no movimento, aquilo vira um inferno na vida deles. Porque tudo aquilo que aconteceu como atrativo se revela no amargor da jornada depois. É um pão doce que prova, cai no estômago de maneira terrível, doentia, e acabam com a vida das pessoas. Pessoas que terminam suas vidas viciadas. Suicídio, alto índice de suicídio, queridos, por conta de orfandade. Orfandade. Preste muita atenção nisso, pessoas estão fazendo coisas loucas, desafios loucos aí na internet, simplesmente por pertencimento, aplauso. Tudo que eles querem é um abraço. E queridos, preste atenção, sabe quem pode dar esse abraço para nós? Só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus, queridos. A nossa fome é fome de Deus. Queridos, a nossa fome é fome de Jesus. Nós não vamos encontrar resposta nesse mundo para os nossos anseios, os anseios do nosso coração. A nossa fome é uma fome de Deus. Nós precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus. Esses males emocionais, olha, compensação aumenta os males emocionais, pecados escravizadores e maus hábitos. É disso tudo que eu falei aqui agora. Males emocionais, ansiedade. Ansiedade o que é? É o futuro. Excesso de futuro à nossa frente. Às vezes a pessoa passou tanta necessidade lá atrás, queridos. Tanta dificuldade. Ela se torna uma pessoa ansiosa. Porque ela vira uma pessoa escassa. Ela não quer crer, acreditar que Deus tem abundância para ela. E que o mesmo Deus, queridos, o mesmo Deus que gentilmente desceu dos céus, estendeu a toalha na relva da terra, deu de comer de manhã aos pardais dessa terra, e que teceu com as suas mãos onipotentes os lírios dos campos, nós às vezes nos posicionamos de maneira indignada, crendo que esse Deus que veste os lírios e alimenta os pássaros não é capaz de nos alimentar. E nós vivemos uma vida de ansiedade, acumulação. Sabe aquela mão mirrada? Toma banho com um sorrisal assim, e sai, está sequinho na mão. Né? Coisa terrível, escasso. Aquela mente empobrecida pelo pecado, um espírito pobre diante da vida. Querido, você não vai ser mais o último da fila em nome de Jesus. Você tem fé para crer nisso? Olha, abre a tua boca. Ainda que você não tenha fé, tenha intenção nessa noite. Fala, Senhor, eu não estou achando muito estranha essa palavra de hoje, mas eu vou receber. A tua revelação é loucura aos meus ouvidos, Senhor. Dá-me fé, Senhor, para crer nisso tudo. Você não vai ser mais o último da fila. Você vai ser extraordinário, queridos. O Espírito Santo de Deus está na terra para que você viva uma vida espiritual vibrante. Ele não veio aqui para te dar uma vida espiritual meia boca, uma vida medíocre. Olha, o que é que está te faltando? O que é que está te faltando? É criatividade lá no teu comércio. Pede ao Senhor, Ele vai revelar para você coisas que os outros não estão enxergando. O que é que você precisa? Um aumento do teu QI nessa noite? Olha, recebe aí, juventude, em nome de Jesus. Você que está pleiteando vestibular, em nome do Senhor Jesus, receba inteligência. Pastor, isso não existe. Existe. Deus foi lá no meio do deserto, pegou Bezalel, falou, faz o tabernáculo, vou te dar toda a unção necessária, vou aumentar a tua inteligência e você vai fazer. Queridos, no meio do deserto, um filho se posicionou, recebeu da parte de Deus. Então, queridos, é isso. Pede para Deus. Porque sabe o que o Tiago fala? A gente não recebe porque não pede. E quando pede, pede mal. Pede mal. Pede assim, por conta dos nossos prazeres, dos nossos deleites. Começa a orar, queridos. Põe o teu joelho no chão e pede ao Senhor Jesus. Pede ao Senhor Jesus. Sabe, ora ao Senhor Jesus. Ora ao Senhor Jesus que Ele vai abrir a tua mente, Ele vai te dar estratégias. Coisas que os outros não viram, você vai enxergar em o nome do Senhor Jesus. Isso é espírito abundante. Isso é espírito de filho de Deus.
É disso que nós estamos falando. Você não pode mais ficar com essa mentalidade escassa. Deus deseja entregar nas tuas mãos coisas grandiosas nessa terra. Aleluias! Glória a Deus. Queridos, eu ia começar a pregar agora sobre Gálatas, mas eu vou finalizar. Vamos deixar essa segunda parte para um outro momento. Eu quero dizer a você, encerrar aqui, dizendo que nós somos filhos de Deus. Gálatas capítulo 4 diz que Ele é o nosso Pai. Ser cheio do Espírito Santo não é só manifestar unção nessa terra, mas é ter um coração conectado ao coração do Pai, é ter um coração ligado ao coração do nosso Deus. Quanto mais você acessa do Pai, mais nessa terra você precisa se sentir como filho. O Espírito Santo de Deus não é simplesmente para que você venha rodopiar, sentir arrepio, ter todo aquele deleite no poder. O Espírito Santo é para que o seu coração seja um com o coração do Pai. Que você conheça profundamente a vontade de Deus, o Pai, para a tua vida. A vontade de Deus, o Pai, para você. Quem é você? Faça essa pergunta a si mesmo. Quem é você, queridos? Você é parte deste rebanho. Você é uma joia da coroa. Você é um filho amado. A maior validação do seu valor e do seu destino virá sempre do teu Pai. Sempre do teu Pai. Por isso, queridos, você precisa ser curado. Você precisa ser curado. Havia ali um rebanho, onde uma ovelha se perdeu. Uma ovelha. Essa sequência de Lucas 15 é uma sequência de parábolas, onde algo se perde. Essa perca traz uma dor muito grande ao coração do pai e ao coração da família. E existe um movimento do pai para ir e buscar aquilo que foi perdido. E quando a coisa é perdida, o item perdido é recuperado, existe uma festa, uma convocação de festa, por causa do tamanho valor. O tamanho valor. E quando aquilo é novamente encontrado, agregado à família, entenda que tem uma coisa coletiva, é um rebanho, é um conjunto de moedas, é uma família. Então, quando é integrado novamente, existe uma grande festa, a festa da família. Então ali nós temos uma ovelha que se perde. Esta ovelha se distraiu com as coisas desse mundo e ela se foi. E quando o bom pastor entendeu que essa ovelha ela tinha saído, ele deixou as 99 aos cuidados. Ele deixou as 99 em segurança e ele partiu na noite, queridos. Uma noite para um pastor representa dor, sofrimento, calcanhares feridos e sangrantes. Isso fala de Jesus Cristo, que desceu e que veio até nós para sofrer nessa terra, para padecer nessa terra, subir a cruz do Calvário em busca de uma ovelha. Queridos, uma alma importa para Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que você tem um valor tão grande, que o tempo que você passou aqui e acolá, nunca o Espírito Santo de Deus desistiu de você, queridos. Nunca o Espírito Santo da verdade desistiu de você. Em momentos que você estava cortando a sua alma, na busca do abraço que somente o Pai pode te dar, nos anseios que a orfandade levou a você, a suprir lá nesse mundo, o Espírito Santo de Deus nunca deixou. Queridos, muitas das vezes ele ficava do outro lado da rua te esperando, porque ele não podia entrar nos lugares que você entrava, mas ele estava lá para pegar a tua mão, te levar em segurança para a tua casa. Quando você estava dirigindo bêbado, bêbada, nem sabia por onde você passava, o Espírito Santo de Deus afofou o travesseiro da tua cama, e ele deitou a tua cabeça, até que nessa cabeça viesse juízo, até que novamente viesse a conclusão de todas as coisas, queridos. Deus, ele não desiste, uma alma importa. Esse bom pastor poderia largar aquelas ovelhas ali e falar assim, olha, vou deixar as 99 aqui, é uma só, mas ele saiu, ele padeceu, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma se alegrará. Quando o bom pastor voltou, com a ovelha nos seus ombros, houve festa naquela aldeia, porque há festa no céu quando um pecador se arrepende diante de Deus. Há festa no céu. Existem pessoas que estão perdidas aqui dentro da igreja, não se encontraram ainda. Entra culto e sai culto. São como aquela moeda caída debaixo de uma das cadeiras. Havia uma mulher, uma donzela, ela estava prestes a se casar e a coroa dela, cheia das moedas do seu dote, da sua herança, estava ali. Mas, de repente, uma moeda apenas desprendeu da coroa daquela mulher.
E é esse momento que ela precisa entender e olhar, dentro aqui da comunidade da fé, onde é que está esse perdido? O que é que nós não estamos enxergando como família? O que é que nós estamos deixando passar? Onde é que nós estamos pecando? Vamos clamar pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, quando tem confusão na igreja, nós oramos e pedimos ao Espírito Santo de Deus, porque é Ele que é empenhado em unir a igreja. É Ele que faz o trabalho da unidade. É Ele que todo dia de manhã está ali, incentivando a igreja a permanecer unida. E é nesse momento que uma luz se acende dentro da casa. E agora nós começamos a olhar, tem poeira debaixo dessa igreja, tem que tirar. Tem poeira nos relacionamentos, tem muita justiça própria, acusação, legalismo. Essa moeda precisa ser achada e reintegrada à família. E agora essa mulher varre, ela encontra a moeda. E quando ela encontra, queridos, ela reintegra essa moeda à coroa. E ela chama as suas amigas, ela faz uma festa. Porque aquilo que foi perdido, foi encontrado. Existe festa na casa de Deus, quando a família está unida. Existe festa na família espiritual, quando a família está unida, queridos. E existe aqueles que deliberadamente romperam com a mesa de Deus. Aqueles que foram, porque queriam experimentar o mundo. Queriam a sua própria liberdade. Causaram uma grande ferida no coração do pai da comunidade da fé. Porque quando aquele pródigo, queridos, ele rompeu com a mesa, ele não somente rompeu com o coração do pai, ele não somente feriu o pai ao pedir a herança, ao jogar o nome do pai na lama, ao desperdiçar as coisas tão preciosas que ele recebeu da parte do seu pai, mas ele magoou a comunidade da fé. Ele magoou também toda aquela vila, aquela aldeia que o tinha em tão alta conta. Você percebe que a única maneira para nós acessarmos a Deus Pai é através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Eu acho lindo porque no meio da história, entre o Pai, que sempre esteve assentado naquela varanda, queridos, que figura maravilhosa. Ele não estava sentado naquela varanda inerte. Às vezes eu fico imaginando aquele pai assentado ali, esperando o filho, olhando lá na curva daquele caminho, dia após dia, aguardando o momento que aquele filho, ele apareceria ali, mas ele não ficou parado estático. Já havia anel sendo forjado para os dedos daquele rapaz, já havia tecidos sendo costurados para que houvesse túnica e cobrisse a vergonha, havia água aquecida para os pés feridos daquele rapaz, havia um novilho sendo engordado para o dia da grande festa. Queridos, que venhamos a renovar em nós esta consciência de paternidade espiritual, que venhamos a renovar em nós essa consciência. Deus, Ele é assim, queridos. Por que é que nós não vamos ser assim também? Vamos renovar este espírito de acolhimento em nós, sabendo que Deus está trazendo pródigos, que nós teremos muito trabalho para os lavarem, para curar as feridas dos pés, para forjar anéis aos seus dedos, para os conduzi-los à mesa, queridos. E agora existe um caminho que conecta novamente o pai e o filho. Eu fico imaginando o caminho, ele é o símbolo da cruz de Cristo, porque nesse caminho, quando o filho caído no chão, ele se prostra olhando para o pai, com aquele espírito de escassez, dizendo: Pai, não sou merecedor, me faz como um dos teus escravos, eu vim prestar um serviço para o Senhor, né? Não sou digno e considerado de ser chamado seu filho. O pai, ele está numa postura voltada para o seu filho. O pai não estava com o seu peito empinado, o seu nariz acusando aquele filho, dizendo: realmente, você fez, realmente você merece isso, olha só o estado que você está. Não, queridos, o pai estava inclinado. Havia uma postura voltada para o filho, porque Deus, Ele é assim. Deus, Ele é assim, queridos, Ele não é igual a nós. Importa para Deus uma vida, importa para Deus uma ovelha, importa para Deus um pródigo desse mundo. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Jesus faz a adoção, mas o Espírito Santo faz o trabalho de curar a sua alma e empossar você na adoção e na autoridade. Não importa se te feriram, olhe para frente. Jesus faz nova todas as coisas. Jesus faz nova todas as coisas. Aleluias. Glória a Deus, queridos. Cristo está no Pai, o Pai está no Cristo, Cristo está na igreja. É com você que Deus conta para esse tempo. Amém? Não olhe para trás, para as pessoas que te feriram. Por que você vai ficar preso nisso? Fizeram isso comigo, me magoaram, meu pai, a minha mãe, os meus irmãos.
Os meus irmãos de fé, a igreja, a liderança, Jesus faz nova todas as coisas. Por que você vai ficar apegado ao velho quando Deus está te colocando um caminho novo e vivo à tua frente? Deus está te chamando ao extraordinário e dizendo que Ele tem cura para as tuas feridas nessa noite, cura para a tua alma. Você que tem andado distante dos caminhos do Senhor, esse é o teu momento, queridos. Essa é a reunião dos filhos, chegou a tua hora. Deus está chamando novamente para a arca da salvação. Deus está chamando novamente para o seu celeiro, o fino trigo. Deus está chamando filhos de novo para a sua mesa. Deus está chamando os pródigos. Deus está convocando as suas ovelhas. É chegado o último tempo. É chegado o último avivamento. Você faz parte desta família espiritual, queridos, e você não vai ficar de fora. O Espírito Santo de Deus está trabalhando para que você viva o novo à sua frente. Amém? Glória a Deus, glorifique ao nome santo do Senhor Jesus. João capítulo 14, do 6 ao 10. Cristo está no Pai, o Pai opera através do Filho, e se de fato somos filhos de Deus, Deus está operando suas maravilhas através da sua igreja. A palavra de Deus diz que nós faríamos obras maiores ainda. Somos os profetas desta geração, os fomentadores do avivamento desse tempo. Eu quero que você entenda isso, que você é filho amado do Senhor. Filho amado do Senhor. O teu Pai te adota. O teu Pai te adota, queridos. João, capítulo 1 nos diz: mas a todos os que o receberam, deu o direito de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que creem em seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O teu Pai te adota, o teu Pai te abençoa, Deus Pai, Ele te acolhe, Deus Pai te protege, Deus Pai compadece, Deus Pai valoriza, Deus Pai encoraja, Deus Pai consola. Não há nada, nenhuma ferida nesse mundo que a presença de Jesus não venha curar. Não há nenhuma ferida tão profunda que o bálsamo da presença dEle venha a reparar. Deus Pai, Ele guia, Ele dirige, mas também Deus Pai, Ele empodera. Ele não somente quer curar a tua vida, Ele quer liberar o teu destino. Dê essa boa notícia para esse irmão que está do seu lado, dizendo: Ele não quer simplesmente curar a tua vida, Ele quer liberar o teu destino. Amém, queridos? Glória a Deus. Pessoas que são filhos de Deus, onde Ele chega, Ele cura o lugar que Ele está. Onde Ele chega, Ele define o destino. Onde Ele chega, Ele reparte a cultura da paternidade espiritual, porque ali se apresentou um filho de Deus.